Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus que excede todo o entendimento esteja sobre sua vida, sobre sua casa, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, chegamos até você com palavra de sabedoria, o seu devocional aqui juntamente com todos que fazem parte da nossa emissora, que compartilham a fé, a esperança e o amor. Obrigado a você, que mais uma vez nos prestigia, nos dá essa honra de compartilhar o seu dia através dessa mensagem. Obrigadão, tá bom? Você tá bem? Como é que estão as coisas aí contigo? Está tudo bem? Eu desejo que esteja, viu? Se não está, que fique bem em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê graça, sabedoria, inteligência, fé, resiliência, para que você possa passar pelos vendavais que a vida normalmente nos desafia e que você possa continuar confiando em Deus, acreditando na beleza da vida, crendo nos sonhos que Deus arde no teu coração. Essa é a minha oração hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Palavra de sabedoria, você sabe, é um ponto de encontro para um devocional. É um momento de parar para orar, para cantar, para ouvir uma palavra que alimente a tua fé, alimente o teu coração. Eu sempre digo que o nosso ser, o nosso interior, a nossa vida espiritual em especial não se alimenta da comida física, mas se alimenta da palavra de Deus que produz esse alimento e nutriente para a vida espiritual. Por isso é bom, é importante ler Bíblia, é importante orar, é importante ter momento devocional, é muito importante. Na sua rotina do seu dia, sempre coloque o momento de oração, de palavra, o momento de louvor. Sempre. Às vezes na correria do seu carro, do seu dia a dia, coloca o som lá. Ou coloca um fone, quando você estiver aí na sua bicicleta ou na sua moto, coloca lá um momento para ouvir um louvor, uma atenção de adoração ao nome do Senhor Jesus, né? Com todo cuidado naturalmente. Quando eu digo isso, eu me lembrei que você que está dirigindo moto, você não pode ficar com fone não. Senão vai distrair você, né? Então, esquece essa parte do fone para quem está dirigindo moto. Tem que ficar aí ligado e atento ao trânsito, né? Mas você entendeu o que eu estou querendo transmitir. Você precisa de um tempo de louvor, adoração e oração no seu dia. É a minha oração em nome de Jesus e meu incentivo para você também, tá bom? Olha só, gente boa. Programa de hoje, nós vamos dar continuidade à questão da nossa intimidade com Deus. Eu tô batendo muito nessa tecla nesses dias, porque é realmente um tema importante. Eu comecei alguns dias atrás trazendo uma mensagem sobre isso. Eu vou dar continuidade a essa mensagem, dar continuidade a esse conteúdo e desejo muito te incentivar a você investir na tua espiritualidade bíblica, cristã. Eu quero te incentivar a você ter tempo com Deus e fortalecer o teu interior para viver nesse mundo exterior. Eu tenho falado isso para você nos últimos dias. Fortaleça o interno para viver o externo. O teu íntimo precisa ter uma conexão verdadeira com Deus, uma renúncia de outras coisas para que você possa de verdade, gente, estar firme, está fortalecido. Essa força que muitas vezes você precisa para enfrentar os desafios que a vida te propõe, que são externos. A grande maioria dos desafios, eles vêm até você de forma externa, mas ele começou internamente. O epicentro dele é interno. Mas a visualização, a percepção, a leitura dele, ele está nesse ambiente externo. Por isso você tem que estar pronto para essa convivência social, convivência coletiva, para o compartilhar, para o dividir o tempo, para a empatia, para o pertencimento, para o viver junto, para o respeito. Essas questões que têm a ver com a vida externa, o epicentro dela sempre é interno. Ou seja, é aqui dentro que te prepara para viver lá fora. Se isso não tem uma coerência e nem uma convergência, acaba que aquilo que você vai viver dentro da coletividade,
dentro do ambiente familiar, do relacionamento conjugal, dentro da vida laboral, daquilo que você vai participar do teu dia a dia, vai estar enfraquecido, vai estar muito enfraquecido. A força que você tem que cultivar, ela começa dentro de você, e aí ela vai se exteriorizar. Aí sim, ela vai ser visível. Se o visível for apenas pantim, sabe pantim, essa expressão? É apenas uma firula, é apenas uma coisa para fazer de conta que é um sepulcro caiado, então vai gerar hipocrisia, vai gerar falta de verdade em você. E aí você não se sustenta, você não consegue permanecer em pé, você não consegue permanecer seguindo no rumo e no prumo, porque falta essa verdade dentro de você. Quem vive uma mentira, em algum momento, a casa cai. Em algum momento, você não sustenta isso. Se você vive uma mentira, se você vive uma hipocrisia, se você vive uma falta de legitimidade, de integridade, em algum momento isso não vai se sustentar. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na relação com os filhos, seja na igreja, seja qualquer ambiente que você estiver tendo algum tipo de conexão social, algum relacionamento social. Isso não vai se sustentar. O que se sustenta é aquilo que de verdade você é, e de verdade você crê, e de verdade você vive. Por isso que eu estou falando muito nesses últimos dias sobre a necessidade de cultivar uma intimidade com Deus. A necessidade de verdade de você se alimentar da palavra de Deus, ter vida de oração. Você que teme ao Senhor, você que ama a Deus, você diz isso, né? Você fala isso. Ah, eu amo a Deus, eu acredito em Deus. Pronto, maravilha. Isso aí é extraordinário. Maravilha. Agora, como você está cultivando esse amor, esta crença, essa vivência? É sobre isso o tema intimidade. É sobre essas questões que esse tema permeia, sabe? É sobre essas necessidades que nós temos de ter uma sustentabilidade duradoura, com longevidade, daquilo que realmente você crê, daquilo que realmente você vive. E se você não está vivendo uma integridade, você tem que se arrepender, você tem que mudar, você tem que lembrar onde você caiu, onde você falhou, onde você deu uma pisada na bola, aonde foi que aconteceu isso, ok? Você tem que lembrar disso, porque na hora que você tiver essa clareza em teu coração, na hora que isso estiver claro dentro da tua alma, aí sim você vai poder enfrentar os seus temores, você vai poder enfrentar as suas debilidades, tratar com ela, entendeu? Olhar para dentro de si, onde é que eu tenho que melhorar, onde é que não está bem. Mas aí você tem que ter esse nível de, entendeu? De entrega, para poder tratar dentro de você, para poder viver uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida certa. O certo é o certo, ok? O certo é o certo. Viver uma vida íntegra, uma vida correta, é o mínimo que nós podemos fazer. Num mundo injusto que a gente vive, num mundo com tantas injustiças que são praticadas, o mínimo que você pode fazer é buscar viver uma vida íntegra, uma vida correta, com respeito ao outro, com respeito ao próximo, observando os mandamentos do Senhor, tendo submissão a Deus para ser trabalhado por Ele, ok? Tudo isso é aonde? Aí voltamos, ó. Eu estou dando essa volta aqui, a gente volta ao ponto inicial. A gente está falando sobre intimidade com Deus. Nós estamos falando sobre cultivar uma prática devocional, uma vida com Deus de verdade. Não simplesmente uma religiosidade. A religiosidade é um processo que faz parte da coletividade. Mas na tua individualidade, você precisa cultivar intimidade com Deus. Senão, você será apenas um religioso. Alguém que cumpre coisas dentro de uma religião. Mas você não vive aquilo que de verdade você está dizendo que vive, ou crê, ou prega, etc. e tal. Essa coerência mínima é exigida de nós. De mim, de você, de todos, de todos. A quem mais é dado,
mais é exigido. Então, se você tem uma responsabilidade maior, significa dizer que o teu nível de intimidade, profundidade, conectividade com Deus tem que ser cada vez mais intenso. Tem que orar mais, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que renunciar a muitas coisas no teu coração e abraçar a fé em Cristo Jesus de verdade, para valer. É esta mensagem que nós vamos continuar tratando com você no programa, tá bom? Crendo que Deus continuará falando contigo, crendo que a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio muito nisso, gente. Eu creio de verdade nisso. Eu creio no Evangelho, poder de Deus e transformação de todo aquele que crê. Então, quero te convidar para você mergulhar nessa intimidade. Eu quero te convidar para você buscar a Deus de verdade. Não simplesmente para ter uma coisa, ou conquistar um bem, ou adquirir um status quo, um status social. Não. Mas é para conhecer ao Senhor, como o profeta Oséias nos convoca, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mergulhe nessa intimidade com Deus, tá bom? É isso aí. Nós vamos ali e voltamos já, ok? Cheiro no coração. A ti seja a honra, a glória. Porque dele, por ele, para ele.
Muito bem, muito bem. Palavra de sabedoria, pessoal. É o teu programa aqui que ajuda a você nesse momento de fé, de esperança e amor. Ajuda você a conhecer cada vez mais Deus, porque é Deus que nós apresentamos aqui. É o Senhor Jesus Cristo que nós apresentamos aqui. Obrigado porque você crê na palavra. Obrigado porque você nos permite chegar até você. Vamos orar? E aí? Vamos orar? Vamos apresentar nossa vida diante do Senhor, pedir para que Ele nos ajude. Eu estou falando sobre intimidade, né? Então, vamos pedir a Deus para Deus nos ajudar nessa busca, nessa entrega. E Deus nos ajuda. Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Ele não só nos dá a direção, como também nos capacita para seguirmos nessa direção. Deus é um Deus amoroso, cuidadoso, generoso. Ele, todo dia, Ele nos dá a oportunidade para a gente melhorar, corrigir o que tem que corrigir, entendeu? Deus é assim, Deus é assim, Deus nos ama. Deus ama você. É um conceito simples de afirmar e profundo de viver. Deus ama você, ok? Deus ama você. Pode ser que tenha alguém que não te ame. Pode ser. Aliás, é muito provável que tenha. Alguém que não gosta de você. Isso aí faz parte das conexões humanas, das simpatias e antipatias existentes nas relações sociais e de convivência. Faz parte dos atritos, dos perdões, que constrói o dia a dia das pessoas. Então pode ter alguém que não gosta de você. E você tem que entender isso. Você está passivo desse tipo de situação. Você não vai agradar a todas as pessoas, isso é uma outra verdade. Mas no que compete a você, no que depende de você, você deve sempre procurar fazer o bem, procurar fazer o certo, procurar viver uma vida íntegra e de testemunho diante de Deus e diante dos homens. E saber que acima de todas essas questões de compatibilidades e incompatibilidades de convivência, Deus ama você. Ponto. É essa questão aqui que eu estou querendo enfatizar. Então, porque Deus te ama, Ele te mostra a direção que você tem que seguir. Ele te mostra o caminho que você deve seguir. E Ele te capacita para você também seguir no caminho. Essa é a exaltação que eu estou fazendo a Deus nesse momento. Ele não só diz para você, isso aqui é o certo, faça o certo. Não. Ele não só te mostra isso, mas Ele vai contigo. Ele está ao teu lado. Inclusive é uma promessa bíblica. Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é uma verdade inconteste. É uma questão básica. Deus está com você, Deus ama você. Chame ao Senhor se você se sente só, se você acha que não está com Deus, ou que Deus não está com você. São duas questões aí para serem tratadas. Mas clame por Ele, chame por Ele. E isso ajudará você a ter uma intimidade de verdade, coerente, convergente, forte, poderosa com Deus, que tem todo interesse nesse relacionamento contigo, que tem todo interesse em estar com você. Pode ter certeza disso, viu? Deus tem todo interesse nisso, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nesta hora quero me colocar em Tua presença juntamente com meus amigos e irmãos. Obrigado por esse tempo de qualidade, esse tempo de Te buscar, esse tempo, Senhor, de estar contigo, Deus. E quero, nessa hora, apresentar a vida de cada um que precisa, Senhor, de ajuda, de apoio, Senhor, na construção dessa intimidade, na busca dessa intimidade contigo. Nessa iniciativa, Senhor, santa, de estar, Senhor, perto, cada vez mais perto de Ti, porque certamente, quanto mais perto de Ti, Senhor, mais teremos de Ti em nós, Senhor. Por isso, nos ajuda, abençoa cada um nesse dia, nesse momento, com suas lutas e dificuldades, lhes dá vitória, com suas alegrias e conquistas, lhes dá gratidão, e com seus grandes desafios, lhes dá nesse dia fé. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e creio. Amém, amém, amém. Amém? Vamos então louvar a Deus, vamos adorar o Senhor e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vamos cantar.
fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo, mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Muito bem, gente boa. Estamos aí adorando ao Senhor. Olha, quem canta, adora ao Senhor. Quem canta louvores que envolvem a contrição, quebrantamento, entrega, adoração ao que Deus é. Ah, meu amigo, é extraordinário isso. Adore a Deus, né? Bote o som aí e louve e exalte o nome do Senhor. Cante, 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 cante. Tá feliz, cante. Tá triste, cante. Tá com lutas, cante. Tá com vitórias, cante. A música é um pouco da expressão do que a nossa alma está querendo comunicar ou está precisando se alimentar. Então cante. É muito bom cantar.
Eu gosto muito de cantar também. Gente, eu vou passar agora para vocês o compartilhar do momento de ministração, continuando a palavra sobre intimidade, tá bom? Intimidade com Deus. Dentro dessa ótica, a gente vai dar continuidade, tá bom? E eu espero que você receba esta palavra e seja edificado em nome de Jesus. Lá na nossa igreja, eu estava ministrando essa palavra e estou compartilhando ela agora contigo, tá bem? Vamos lá? Mensagem, continuando falando sobre intimidade. Meus amados, nós estamos agora dentro da continuidade da mensagem que começamos a estudar na semana passada. A gente começou falando sobre a necessidade de termos uma vida de intimidade com Deus e cultivarmos no secreto, no particular, no nosso íntimo, uma vida de oração, de jejum, de palavra, de busca da presença de Deus, para que possamos refletir esta vida espiritual como testemunho do lado de fora, para as outras pessoas conhecerem a Cristo e verem Cristo na nossa vida. Na semana passada, a gente começou dizendo para os irmãos que era necessário ter uma vida espiritual fortalecida, para você poder ter uma vida visível, coerente com aquilo que você estava dizendo que tem no seu coração. Daí a necessidade da oração. A gente falou muito sobre isso na semana passada. Nós temos que cultivar um tempo de oração. A gente não pode orar somente quando vem para a igreja. A gente não pode orar somente numa campanha de oração. A gente não pode orar apenas numa vigília, apesar que todas essas metodologias são válidas. Elas ajudam, incentivam, motivam a gente a orar. Elas nos dão aquela força para a gente orar. Mas temos que ter uma vida pessoal de oração com Deus. Diga comigo, eu preciso ter uma vida pessoal de oração. Eu tenho que cultivar isso, porque isso vai alimentar o meu particular com Deus. Eu tenho que ter uma vida particular de verdade com Deus. Eu não tenho que ter uma vida religiosa, aonde eu apenas venho para a igreja, venho para os cultos, tenho uma atividade na igreja, canta no conjunto, participa de tal coisa, coopera com tal coisa. Tudo isso, irmão, é importante, é válido, mas é necessário, antes de tudo, fortalecer a vida espiritual. E a vida espiritual no seu íntimo, no seu secreto. Diga comigo, Deus tem segredo comigo. Amém? Deus tem segredo com você. Tem coisas que Deus trata com você, no seu particular, na sua oração, no seu quarto. Quando você entra no quarto, fecha a porta e você dobra os seus joelhos e você abre a sua alma diante de Deus, abre o seu coração e você vai lá conversando com Deus, dizendo para Ele o que está acontecendo, o que está vivendo, de bom ou de ruim, tanto para celebrar, como também para pedir, tanto para agradecer, como também para interceder por alguma coisa. Ali no seu secreto é quando as coisas começam a se solidificarem. Se eu não tiver uma vida particular, íntima com Deus, eu não aguento a repipoca da parafuseta, eu não aguento o tranco, eu não aguento a batalha do dia a dia, eu não suporto as lutas, as privações, eu não resisto às tentações, porque eu tenho que ter uma vida íntima com Deus para poder enfrentar tudo aquilo que vem para cima de mim. E Jesus já falou sobre isso, eu sempre falo aqui também, destacando o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. A gente vai se angustiar com muita coisa, e se a gente não tiver a prática da oração, vai ser muito difícil a gente suportar. Você encontra muitas pessoas que desistiram da caminhada. O que tem de pessoas que se desviaram, vamos usar esse nome, né? Se desviaram, saíram do caminho do Senhor. É no mínimo, Alexandre, tem um dado que diz que é no mínimo o dobro de pessoas que está dentro da igreja.
A quantidade de gente que abandonou a fé, ou que caiu em tentação, ou que desistiu de continuar, ou que se feriu no meio da caminhada e abandonou a comunidade dos santos, a igreja do Senhor, ela é superior à quantidade de pessoas que tem dentro da igreja. Imagina você, o templo aqui do jeito que está, a quantidade de pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor é o dobro disso aqui, ó. Numa comparação para a gente entender, é o dobro disso aqui. Independente do motivo, eu não estou julgando o motivo, eu não estou fazendo isso não, eu só estou dizendo o fato, o acontecimento. Qual é o acontecimento? Tem muita gente que não continua na caminhada, está do lado de fora da igreja, do lado de fora da comunhão com Deus, do lado de fora da presença do Espírito Santo, do lado de fora de uma vida piedosa e santificada na palavra do Senhor. Abandonaram. E quando você vai ver, é isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. Se você fizer uma investigação, e olha que eu estou falando, utilizando muito da minha experiência pastoral e do meu conhecimento ao longo desses anos. Eu exerço o ministério de pastor há mais de 20 anos. Então eu estou usando essa fonte de informação. Eu estou buscando nessa vivência que eu tive, na minha experiência de vida, para dizer isso aqui para vocês. Olha, a grande maioria das pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, que se afastaram de Deus, quando você fizer uma investigação mínima que você fizer, você descobre, começou a falhar, começou a relaxar, começou a não cuidar da sua intimidade com Deus, começou a se preocupar mais com coisas externas do que com a sua vida interna com Deus, começou a se preocupar mais com o que a vista percebia do que com o que a sua alma dialogava com Deus. Esqueceu das promessas do Senhor, esqueceu da aliança com Deus, esqueceu dos compromissos de Deus com aquela pessoa, porque foi relaxando. E quando você menos espera, você não está orando mais. Eu já escutei de gente que quando ia pregar, dedicava meia hora, 40 minutos de oração antes de pregar. Hoje vai lá na internet, procura um texto qualquer, procura no YouTube um pregador qualquer, imita o pregador, imita a pregação, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e não tem um mínimo de trabalho de ir orar, ler Bíblia, estudar para saber o que é que Deus quer falar. Aleluia! Eu gosto de fazer anotações. Eu escrevo muito. Em todo momento que eu estou fazendo alguma anotação. Eu estou viajando, vejo um negócio, eu faço uma anotação. Essa mensagem eu recebi do Senhor em uma viagem. Eu estava viajando e vi uma cena de uma pessoa que me relatou uma dificuldade que estava enfrentando. E quando ele me relatou essa dificuldade, eu perguntei para ele: qual foi a última vez que você jejuou? Ele ficou calado. Aí eu disse: qual foi a última vez que você ficou horas na presença de Deus? Ele não soube responder. Aí eu disse para ele: sabe o que está faltando a você? Intimidade com Deus. Você está investindo em muitas leituras humanas, em muitas percepções humanas, em muitas teorias humanas, teoria de conspiração, teoria de perseguição, teoria de autocomiseração, teoria de vitimismo, teorias e mais teorias. Você está investindo em teorias humanas. Você era para estar joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Aleluia! Foi dessa conversa com esse cidadão que veio em mim a inspiração do secreto para o visível. O que eu estou mostrando tem que começar no meu coração, na minha intimidade com Deus. Eu subo nesse altar, aleluia,
E ao subir nesse altar, eu tenho que investir na presença de Deus, em comunhão, em oração, para que o que eu fale seja aquilo que Deus quer que você ouça. Aleluia. Porque falar por falar, gente, Davi, qualquer um pode falar qualquer coisa. Falar por falar, qualquer um pode chegar e dizer qualquer coisa. Mas a gente tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Senhor, o que é que tu queres que o teu povo, a tua igreja escute nesta noite? Aleluia. Então tem que investir no secreto. Diga comigo, no secreto. Diga comigo, o púlpito pode indicar o teu secreto. O púlpito pode ser. O teu testemunho no teu dia a dia pode ser um indicador do teu secreto. As tuas palavras, o teu linguajar, qual é a palavra que você está usando? Qual é a sua conversa? Como é que é o desdobramento da sua conversa? O que é que você está repetindo? O que é que você está dizendo? Pode ser um indicador do teu secreto. Pode ser um indicador do que está dentro do fundo do seu coração. E de repente, você só fala em derrota porque se sente derrotado. Você só fala em ódio porque está com rancor no coração. Você só fala em comparações porque o coração está com ciúme e com inveja. Você só fala de lascívia, de luxúria, porque o seu coração está prostituído. Irmão, o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está demonstrando, pode ser um forte indicador daquilo que está acontecendo no teu secreto. Aleluia. Eu sempre gosto de falar da irmã Fátima, a esposa do pastor Martim. Eu gosto de usá-la como exemplo, porque a irmã Fátima é uma mulher doce, é uma mulher com uma doçura no seu falar. A irmã Fátima, se você estiver atribulado e você chegar perto da irmã Fátima, irmão, é uma paz, meu Deus do céu, é uma paz, é uma coisa maravilhosa. E eu sempre fico me inspirando nisso. Eu fico dizendo, Senhor, que as pessoas ao se aproximarem de mim, que eu seja fonte de alegria, fonte de paz, fonte de amor, que isso esteja dentro do meu coração, porque se meu coração estiver cheio dessa fonte, eu vou jorrar esse tipo de coisa, amor, paz, alegria, esperança. Eu quero ser uma fonte de bênção para o meu irmão. Aleluia. Não faz sentido eu dizer que sirvo a Deus, não faz sentido eu dizer que sou servo de Deus, não faz sentido eu dizer que sou crente, e do meu interior está jorrando água salobra. A Bíblia diz claramente, não é possível uma fonte jorrar dois tipos de água. Os irmãos entendem isso? Ou é doce ou é salgada. Não dá para dizer assim, não tem uma misturada, não tem misturada não. Até a Bíblia não gosta de misturada. Negócio de misturada, a Bíblia não gosta não. A Bíblia gosta assim, sim, sim, não, não. Porta larga, porta estreita. Caminho curto, caminho longo. Palavra de crente é sempre na transparência. O que passar disso é de procedência maligna. É o que diz a palavra de Deus. Então quando eu olho para esse tema, é um tema provocador, para a gente viver de maneira íntegra, honesta, diante de Deus e diante dos homens. E aí vem o segundo ponto dessa mensagem. Eu coloquei como primeiro ponto, na semana passada, eu estava só relembrando isso para vocês, o secreto como fundamento da vida espiritual. Foi o que eu falei na semana passada. Hoje eu vou enfatizar a coerência e integridade, a unidade entre o interior da sua vida e o exterior da sua vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Irmão, escutem bem,
A dificuldade de a gente ter uma coerência entre o que diz e o que faz, entre o que pensa e o que realiza. A dificuldade muitas das vezes está em um coração que não foi ainda tratado pelo Senhor. Diga comigo, o coração é a fonte. O que você está jogando para dentro do seu coração vai alimentar, vai ser o combustível dos teus pensamentos, das tuas palavras e das tuas ações. O que você está jogando para dentro do seu coração é que vai estimular o tipo de conduta que você vai ter. Então, se lá no seu coração você é displicente, assiste todo tipo de coisa, presta atenção, a tua visão é uma porta de entrada. A tua visão é uma porta de entrada. Se você assiste todo tipo de porcaria, não tem seletividade na hora de escolher o que vai ver, você não está sendo prudente, porque você está jogando para dentro do seu coração aquele lixo, aquela porcaria, aquela luxúria, ou agressividade, violência, ou inveja, ciúme, ou agressão, desrespeito. Você está jogando para dentro do seu coração, e quando você menos espera, o seu coração está encharcado, está encharcado, está encharcado. E aí o que é que ele faz? Ele alimenta pensamentos maus, palavras destrutivas, atitudes negativas. E daqui a pouco, meu irmão, você está, só Deus nos acuda, você está um crente ranzinza, um crente reclamão, um crente murmurador, um crente alfinetando. Oh, meu irmão, quando você encontrar um crente desse, pode ter certeza, está orando muito pouco, está cuidando muito pouco das entradas do seu coração, das portas do seu coração, das frentes do seu coração. Está tendo uma atitude sem critério nenhum, não tem filtro. Você pode escutar todo tipo de coisa, você pode, mas você pode escolher o que você vai ouvir, você pode escolher o que você vai guardar. Tem hora que você está em determinado lugar que você não tem como evitar, estão falando palavrões, estão falando palavras chulas, estão falando palavras ofensivas. Às vezes você está num ambiente que você não consegue sair naquele momento daquele ambiente, porque aquele ambiente está encharcado com palavras podres, com palavras sempre em tom malicioso, duplo sentido, palavras de sexualização, palavras de provocação. Às vezes é uma piadinha podre, uma piadinha pornográfica. Às vezes é uma mulher passando e o comentário sobre algum atributo daquela mulher. Olha como aquela mulher é, olha que interessante, olha que mulher bonita. Às vezes você está dentro da igreja, entra uma irmã com uma roupa mais marcando, e você fica lá acompanhando o trajeto da irmã. Preste atenção, você tem que guardar o seu coração, porque ele vai acumular essas coisas dentro dele e vai comprometer a integridade da tua vida cristã. Aleluia! A gente sempre aprendeu na escola dominical que a primeira olhada é coincidência, mas a segunda olhada é concupiscência. Às vezes vai passando a pessoa, alguma coisa atraiu, você bateu o olho, ok, bateu o olho, desviou, tirou o olhar. Amém, irmão? Tirou o olhar. Às vezes é uma situação inesperada, uma situação que você não planejou. Você está olhando aqui para frente, vem uma pessoa, às vezes com uma roupa provocativa, com uma situação mais apelativa, ou o que te chamou a atenção. Às vezes nem necessariamente a pessoa está mal vestida, às vezes a pessoa está bem vestida, mas algo chamou a atenção e você bateu o olho, opa, está vindo lascívia da cabeça, está vindo luxúria na cabeça, está querendo nascer prostituição. Ei, você desvia o olhar. Amém? Amém. Se você desviou o olhar, beleza, está tudo bem, até aí estamos bem. Você não está sendo contaminado com nada. Amém, irmãos? Você não está sendo contaminado com nada, está tudo certo. Ser tentado não é problema, problema é ceder. Amém?
Ser tentado você vai ser, ok? Eu estudei com uma pessoa no Colégio Agrícola de Jundiaí, e eu me lembro bem, não vou dizer o nome dessa pessoa, naturalmente, vai que, do jeito que as redes sociais é hoje, vai que bate lá, né? Aí vai dar um problema para essa pessoa. Eu estudei, eu tinha 17 para 18 anos, eu estudava no Colégio Agrícola de Jundiaí, uma escola federal, ali em Macaíba. Eu estudava interno nesse colégio. A gente passava a semana todinha lá interno. No final de semana eu descia para Santa Cruz, aonde meu pai era pastor e aonde a nossa família morava. E toda vez que chegava perto das provas, toda vez que tinha um período de provas, acontecia que todo mundo ficava até mais tarde na área das salas de aula. Existia a área dos dormitórios, que eram longe. Existia quase 400 jovens estudando ali naquela escola, dos quais a metade morava no colégio. E tinha tanto homem como mulher. Tinha um alojamento feminino e tinha um alojamento masculino. Só que no período de prova, quando estava apertando as provas, todo mundo ia para as salas de aula, ficavam abertas para a gente estudar até não sei que horas. Formava grupos de estudo, ficava até 1, 2 da manhã. Numa dessas, uma colega de classe minha, ela pegou e todo mundo, o grupo estudando, a gente estudando. Aí um disse assim: rapaz, estou cansado, vou embora. Aí o outro: estou cansado, foi embora. No final ficou eu e ela, só tinha nós dois. E aí no meio de lá, aí vem, corrige o exercício, ela foi encostando. E na medida que encostava, eu já senti que o mistério ali estava grande. Era negócio ali, a armadilha estava sendo... A arapuca estava sendo montada. Aí eu já fiquei: Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, está dando aqui uma dificuldade, Senhor, né? Jovem, 17, 18 anos, os hormônios a mil, né? Aí eu digo: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. E começou a gente, num papo, a conversa saiu da matéria e já estava indo para outra coisa. Daqui a pouco, quando menos espero, a coisa já estava caminhando para um negócio mais íntimo, uma coisa mais íntima. Foi quando de repente, e eu engolindo corda, e eu dando corda também, eu dando corda e engolindo corda, entendeu? Eu não embalo, eu estava gostando, não estava achando ruim não, eu estava gostando. Só que quando eu estava caminhando para uma intimidade maior, bateu um estralo aqui na minha cabeça. Irmãos, na semana anterior a esse dia, nós tínhamos ido com 42 alunos, subido um monte para orar. Tinha um monte lá no Colégio Agrícola, que a gente saía uma vez por semana para fazer vigília. Existiam 42 crentes dentro do colégio. Dos 400 alunos, 10% eram crentes. E a turma sempre ia para orar. E eu era da turma que subiu um monte com eles. Estava lá, no manto, subindo e orando. Meus irmãos, quando eu pensei em avançar para uma intimidade maior, naquele momento, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse: não. Quando disse não, eu parei assim. Ela disse: o que foi? Aí eu disse: minha filha, eu estou dizendo minha filha para não dizer o nome dela, né? Então, minha filha... Eu não chamei ela de minha filha não, chamei do nome, mas vocês já entenderam. Então, minha filha, eu não posso fazer isso. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Você é bonita, eu estou morrendo de vontade de ter mais alguma coisa aqui com você. A vontade aqui está tremenda, mas eu não posso. Essa semana acabei de chegar da vigília, o meu coração está forte, o meu coração está firme, eu estou abastecido. Talvez se fosse no mês passado eu caía nessa, mas eu não caí e o Senhor me ajudou. Glória ao nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não vigiar, as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a conversar sobre coisas que não edificam,
Você começa a conversar sobre sensualidade, sexualidade, começa a tratar de outros assuntos que não é conveniente com determinada pessoa, e daqui a pouco você está envolvido, daqui a pouco você está numa armadilha, daqui a pouco, meu irmão, você não vigiou e faltou a coerência entre o que você diz que tem no coração e o que você está dando de testemunho lá fora. Por isso, precisamos guardar o nosso coração. Olhe para esse crente e diga para ele: guarde o seu coração, irmão. Integridade bíblica não é perfeição. Deus não tem filhos perfeitos, mas Ele tem filhos arrependidos, quebrantados, sensíveis à voz do Senhor. Não é que você vai ser perfeito, não. Todos nós somos sujeitos a pecar, mas nós não buscamos o pecado, não queremos a prática do pecado, e se pecarmos, chamamos pelo advogado, chamado Jesus, para interceder por nós e nos limpar da nossa imundícia. Aleluia! Você precisa de inteireza. Inteireza quer dizer que você tem que ser o mesmo. Diga comigo: ser o mesmo no púlpito e em casa, na igreja e no trabalho, no discurso e na prática. O que foi que Jesus disse com os fariseus? Mateus 15:8. Mateus 15:8 diz que Jesus, falando para os fariseus, disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus combatia nos fariseus? Combatia a hipocrisia, uma religiosidade que era de aparência. Ou seja, eles iam para as praças e oravam: oh Deus Todo-Poderoso. Os fariseus, eles eram muito cuidadosos, eles estudavam a Bíblia, eram pessoas muito dedicadas. Mas Jesus bateu pesado nos fariseus, porque quando ia para o particular, aquela religiosidade que ele mostrou lá na praça, ele não vivia em casa. E eu contei uma vez aqui para vocês que é verdade, é um exemplo. Alguns até acham que é apenas uma história, mas não, foi uma verdade. O menino, quando saiu de casa e disse para a mãe: mãe, vamos se mudar para a igreja. E a mãe disse: por que, meu filho? Porque lá na igreja papai é tão legal. Vocês estão entendendo? Vamos se mudar para a igreja, porque lá na igreja papai é muito legal. O que ele estava dizendo? Que em casa não era. Que em casa não era. Então olha o nó que dá na cabeça de uma pessoa, da sua família. Olha o nó que dá. Olha para você aqui na igreja: quero te adorar, ó Deus, rompendo em fé. Nunca houve noite, aí chora, aí, oh Jesus, Jesusinho, oh Jesus amado, oh meu Jesus, é crente demais, meu Deus do céu. Aí quando chega em casa, não vê essa coerência, e quando isso acontece, isso fere, isso machuca. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja íntegro, coerente. O meu testemunho tem que ser sim, sim, não, não. Eu tenho que resplandecer como o sol. A luz tem que brilhar, não precisa de esforço. Luz brilha naturalmente. Aleluia. Diga para esse irmãozinho que está perto de você: se você tem Jesus, diga para ele. Diga: se você tem Jesus, você vai brilhar. Se tua luz está apagada, volta logo aos pés de Jesus e pede: Senhor, acende de novo em mim essa lamparina, porque quando Ele vier, não vai dar tempo de repor o azeite, tem que estar pronto para a hora que Ele vier. Será no abrir e fechar de olhos, então estejamos prontos. A sua vida tem que ser coerente. Deus nos cobra coerência, Deus nos cobra integridade. É por isso que a vida cristã é uma renúncia todo dia. Diga comigo: nós crentes entregamos todo o nosso direito a Deus. Ah, mas eu tenho direito. Não, irmão, entreguei a Deus. Não,
Não, irmão, não é questão de direito. Eu entreguei todo o meu direito a Deus. Todas as razões que eu poderia ter para justificar o meu modo de viver errado, não vale para Deus. Não cola. Os irmãos estão entendendo, amém? A desculpinha que você tiver, mais amarela, não cola. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com mimimi. Deus não se impressiona com chororô. Deus não se impressiona não. Sabe o que impressiona a Deus? Um coração humilde e quebrantado. Isso impressiona a Deus, aleluia. Você chegar dizendo, não, eu fiz isso porque também, né? Querendo justificar. Eu fiz isso porque não me trataram bem. Eu fiz isso porque não me explicaram. Eu fiz isso porque também, você viu como é que a irmã veio para cima de mim? Não cola não, não cola não. Esse negócio de culpabilizar a mulher é muito cômodo, irmão. É muito cômodo. Você joga a peteca para cima da irmã e aí a culpa é dela, tudo é dela. Não, irmã, ela tem a dela e você tem a sua. Ela tem a culpa dela, da parte dela, e você tem a sua também. Você que não vigiou, você que curtiu uma foto. O que você quer curtindo foto de outra mulher, de biquíni, de maiô, ou de algum tipo de foto provocante? Não é porque eu peguei um cabo essa semana. Peguei um cabo. Eu passando lá no Instagram, porque sai o nome. O Instagram entrega você. Não é o Espírito Santo não, mas entrega. A curtida na foto de uma serva de Deus que estava com uma roupa muito provocante. Aí eu disse assim, rapaz, o que é isso aqui? O que é que houve? Pastor, conheço desde pequenininha. Olha o argumento. E eu disse, e o Kiko? E o Kiko, meu amigo? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Você podia ter conhecido quando nasceu. Mas isso não é adequado, isso não está certo. Você está abrindo uma brecha desnecessária. Você não está vigiando, meu irmão. Aí daqui a pouco você não percebe. Entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de coerência. Coerência. Eu estou falando da vida interna ser coerente com a vida externa. Eu estou falando disso, irmão. Eu estou dando exemplos para vocês que nós temos muitas coisas para desvirtuar a nossa jornada. E daqui a pouco você não vigia. Está errado a irmã que botou uma roupa provocante e ela botou no Instagram. Está errado. Está errado, irmão. Tem que vigiar, tem que olhar com cuidado. Isso me convém? Isso está certo? Isso reflete? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero comunicar? A mesma coisa o varão. Isso não é só para a mulher não. Também para o varão, também para o homem. Está lá o irmãozinho, bota a foto com uma sunga branca. Irmão, tenha misericórdia, irmão, pelo amor do nosso Senhor. O que você está querendo? Aí vai, bota o peitoral. O que você quer? Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo do que eu estou falando? O que você está querendo comunicar? Não, eu quero comunicar saúde. Pois deu outro jeito, irmão, deu outro jeito. Inventa outro negócio para comunicar saúde. Entendeu? Inventa outro negócio, pelo amor de Deus. Vigia, amém, igreja? Vigia. Coerência no nosso andar, coerência no nosso caminhar. Olha o que nós estamos dizendo, o que nós estamos fazendo. Se a luz que tiver em nós não brilhar, para nada serve, irmão. Se o sal não salgar, para nada serve. Que diferença tem entre você e alguém que é ímpio, que não tem temor ao Senhor? Nós temos o temor ao Senhor, que é o nosso freio. Não é o pastor não, porque eu não tenho condições e nem interesse de estar dando conta da sua vida. Eu não tenho o menor interesse de estar bisbilhotando o que você faz ou deixa de fazer. Mas vou lhe dizer uma coisa: Deus está vendo. O pastor pode não ver, mas Deus está vendo. Eu sempre digo a vocês: quiser enganar o pastor, é muito fácil. O pastor não sabe de tudo, não conhece tudo. O pastor não é onipresente, não é onisciente. Você pode enganar o pastor, mas o Espírito Santo de Deus, eu duvido Dedé Odó
com D maiúsculo, se você consegue enganar o Espírito Santo de Deus. Ele sonda o coração, sonda as intenções e sabe o que está dentro de cada um de nós. Aleluia! Então tem que ter uma vida coerente, do secreto para o visível. Você precisa transmitir Jesus na tua conversa, no teu modo de pensar, no teu modo de agir. Nós somos crentes, irmãos, aleluia! A gente não pode fazer as coisas do mesmo jeito que o mundo faz, mesmo que todo mundo faça ao seu redor. Lembre da frase de mamãe: você não é todo mundo. Não, mas esse aqui fez, mas aquele irmão fez. Irmão, se aquele irmão fez, ele vai ser responsável pelo que fez. Não seja você entrar no Maria vai com as outras e daqui a pouco lá está você caindo num erro e numa falha. A maior tragédia da vida espiritual é quando a nossa prática nega aquilo que a nossa boca confessa. John Stott dizia sobre isso. A aplicação que você pense hoje para a sua vida é se eu estou vivendo realmente uma vida coerente. Que áreas da minha vida eu estou dizendo: Deus, nisso aqui não entra não, isso aqui eu tomo de conta. Olha a nossa petulância, olha a nossa petulância. Deus, não se mete nisso aqui não, isso aqui eu resolvo. Eu acho uma loucura muito grande alguém fazer isso, mas faz. A gente pode não dizer com essas palavras, mas a gente faz. A gente: Deus, se mete nisso aqui não, Deus, isso aqui eu vou resolver. Na hora que você não está buscando Deus antes de fazer, na hora que você não pede sabedoria ao Senhor, na hora que você não tem moderação, na hora que falta equilíbrio, você está dizendo: Deus, pode deixar que eu resolvo do meu jeito. E o seu jeito não é o melhor jeito, porque o melhor jeito sempre é aquele baseado na palavra do Senhor. Aleluia! Quando você envereda por esse caminho, quando você entra por esse caminho de querer resolver na força do seu braço, dá errado. Não é na maioria das vezes não, é sempre dá errado. Escuta o que eu vou lhe dizer, até aquilo que dá certo deu errado. Se você me entende o trocadilho, até aquilo que aparentemente deu certo deu errado, porque está fora do propósito de Deus. Pode ser as Campinas Verdes do Jordão, se não estão debaixo da direção de Deus, não serve para a vida do crente. A vida do crente pode ser o deserto, mas o deserto floresce se essa é a direção de Deus para a sua vida. Aleluia! Então pense que eu tenho que examinar meu coração, examinar a minha vida, buscar essa intimidade, buscar essa proximidade. A gente não está pronto, mas o Espírito Santo vai nos aprontando. Ninguém aqui está perfeito, mas nós vamos caminhando para a perfeição, até chegar à estatura de varão perfeito. Essa é a visão que você deve cultivar hoje na sua vida. E eu termino dizendo: a coerência da sua vida interior com a sua vida exterior é chamado de integridade, que é quando você não precisa ter diversas versões de você mesmo. Em casa você é um, na igreja você é outro, no trabalho você é outro, na faculdade você é outro, na vizinhança você é outro. Isso não é integridade, isso é incoerência. Você precisa ser a mesma pessoa, servo de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, com uma vida piedosa, uma vida submissa à palavra, uma vida diante do altar de Deus. É isso que o Senhor espera de nós: integridade no modo de falar, no modo de agir, em nome do Senhor. Que esta palavra fortaleça os nossos corações, que a gente se alimente dela, sabendo que é vida para a nossa alma e fortaleza para os nossos ossos, em nome de Jesus.
imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. É isso aí, gente boa. Terminou. Por hoje é só. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção e que a palavra de Deus encontre espaço em teu coração. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. A paz do Senhor.